Na proteção divina, e havendo número legal, declara aberta a 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016. Boa tarde. Pergunto aos senhores vereadores se os mesmos receberam a cópia nos seus referidos e-mails da ata da sessão passada e se aprovam a mesma. Permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passa agora a palavra à vereadora Fátima Veloso para a leitura do pequeno e grande expediente de ordem do dia. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores, senhor presidente, população aqui presente e os que nos ouvem através dos meios de comunicação. Passo a leitura da pauta da 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016, em 26 de setembro de 2016. Pequeno expediente. Indicação 348 de 2016, de autoria do vereador Rodaldo Filho. Indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, a perfuração do poço profundo do perímetro irrigado Várzea do Boi, Colonos, nesse município. Indicação 349, de autoria do vereador Ronaldo Filho, indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, o pissarramento e patrulhamento das estradas vicinais do perímetro irrigado Várzea do Boi, dos Colonos, neste município. Indicação número 350, de 2016, de autoria do vereador Ronaldo Filho. Indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, a instalação da antena de internet para o perímetro irrigado Várzea do Boi e Colonos, nesse município. Grande expediente. Projeto de decreto legislativo número 28, de autoria do vereador Vone Souza, que concede título de cidadania tauaense ao senhor José Martins Domingos e adota outras providências. Moção de pesar número 121, de 2016, de autoria do vereador Wellington Júnior, requer votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Júlia Gonçalves Pereira, ocorrido no dia 20 de setembro do corrente ano nesta cidade. Ordem do dia. Projeto de lei legislativo número 70, de autoria do vereador Ronaldo Filho, dispõe sobre a denominação de via pública na cidade de Tauá, na forma que indica e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 29, que concede título de cidadania tauaense à senhora Aldenísia Maria Alves Mota e adota outras providências, de autoria do vereador Wellington Urbano. Projeto de lei número 71, da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 26, de 2016, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a aprovação das contas do governo municipal de Tauá, de responsabilidade do prefeito municipal de Tauá, exercício 2011, com processo número 07836/12. Projeto de decreto legislativo número 27, de 2016, do Tribunal de Contas, dispõe sobre a aprovação das contas do governo da Prefeitura Municipal de Tauá, de responsabilidade do prefeito municipal de Tauá, exercício 2012, processo número 6.541/13. Projeto de decreto legislativo número 24, de autoria do vereador Marcos Caracas, que concede título de cidadania tauaense ao senhor Pedro Alves Feitosa Cavalcante e adota outras providências. Moção de pesar número 121, de autoria do vereador Wellington Júnior, que requer votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Júlia Gonçalves Pereira, ocorrido no dia 20 de setembro do corrente ano nesta cidade. Esse projeto de decreto legislativo número 29 foi me colocado aqui, mas não foi me passado se era para entrar no grande expediente ou já era na ordem do dia. Na ordem do dia não. Então, esse projeto de decreto legislativo número 29 de 2016, que concede título de cidadania tauaense à senhora Aldenísia Maria Alves Mota, entra para o grande expediente, a autoria do vereador Wellington Urbano, para ser votado na próxima sessão. Tem projetos de lei que estão constando na ordem do dia, tendo em vista a ausência do vereador Marco Aurélio, por motivo de saúde, que encontra-se em Fortaleza, e do vereador Cláudio Reis, que fazem parte da comissão. Eu queria perguntar aos senhores, indagar o plenário, para poder mudar a composição temporariamente, somente nessa sessão, para poder dar os pareceres nos projetos de lei que vão ser votados, que é, salvo engano, o presidente é o vereador Nezinho, o relator é o Marcos e o membro é o Cláudio Reis. Então, eu queria consultar aqui o plenário, dois vereadores que se coloquem à disposição para poder dar os pareceres. Vereador Felipe.
vereador Felipe e o vereador Wellington. O plenário concorda? Marcos, você tem alguma comissão? Ei, Marcos, você tem alguma comissão? Fica o vereador Felipe e o vereador Marcos Caracas na comissão para poder nomear os pareceres. Convido agora a vereadora Fátima Guedes a fazer uso da tribuna. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. O motivo que hoje me traz aqui à tribuna, presidente, é para deixar o meu manifesto contra a relação ao que está sendo debatido no Senado sobre as disciplinas Filosofia, Sociologia e Educação Física, que estão prestes a ser extinta do ensino médio, né? Uma PEC que vem sendo batalhada, já passou pelo Senado Federal, e o ensino médio perde com essas 3 disciplinas. E, além disso, querem diminuir a carga horária das disciplinas de Geografia e História. Respaldados que os alunos estão cansados de estar em salas de aula, que os alunos estão na era digital. Eu acho que os alunos tinham que ter mais motivo de estar na escola, certo? Que eles já ganharam muito com essa era digital. Mas que também o aluno não pode perder também sofrendo penalidade com essas 3 disciplinas, que também são muito importantes na vida escolar, principalmente no ensino médio. Eu tenho certeza que essa disciplina vem para contribuir, assim, e os professores sabem também do que eu estou falando, né? Querendo ou não, deixa uma lacuna nas escolas do Estado, principalmente, né? Que eu tenho certeza que o ensino médio está perdendo. Que ele passa por uma reforma, sendo essa proposta pelo Ministério da Educação, considerando de extremo inadequado fazer qualquer mudança radical sem qualquer e fazer essa mudança sem qualquer participação das escolas e da sociedade geral. Eles bem chegaram e já foram ditando essas leis, né? Que essa reforma, que é uma agressão frontal à nossa Constituição de 1988, e com a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ele garante a universalização do ensino médio com a etapa final na educação básica, que é justamente essa etapa que estão querendo cortar, né? Que são as disciplinas, como eu já falei, Filosofia, Sociologia e Educação Física, que diminui essa carga horária. E muitos desses professores já somam, para somar essas disciplinas, tem que se virar em 3 escolas para poder arcar a sua carga horária, né? Que muito bem poderia ser valorizado e ter ficado só na escola, e com certeza o professor renderia mais. Por isso, presidente, eu quero deixar aqui o meu manifesto contra isso e dizer que nós vamos perder se realmente isso passar pelo Senado. Vai ser uma perca muito grande. Doutora Fátima, desculpe. No caso, assim, você falou que essas disciplinas seriam excluídas da grade curricular do ensino médio, né? No caso, seria Educação Física, Filosofia, Sociologia, e diminuiria a carga horária de Geografia, História e Geografia. Pois é, eu tive até vendo a reportagem e li sobre o assunto. Eu sei que você, Fátima, além de vereadora, é professora, e eu acho que, no fundo, tem algumas coisas interessantes para serem discutidas a respeito do ensino médio. Uma delas é a questão da formação técnica, né? Que eles dizem, eu vi o ministro da Educação falando e ouvi opiniões de especialistas da USP e tudo, debatendo a respeito disso, sobre experiências, né, em outros países no mundo como um todo. E eu achei interessante é que, inclusive no outro dia teve uma nota, até por conta dessa repercussão, é que ele falou que haveria vários fóruns em todas as regiões, em todos os estados, né? Esses fóruns seriam com os professores, para ouvir a opinião, e em cima do resultado desses fóruns era que seria desenvolvida essa proposta de mudança na grade curricular do ensino médio. Mas eu concordo profundamente com você a respeito tem umas disciplinas que elas são fundamentais para a própria
formação da consciência da pessoa. Você falar que história é uma matéria decorativa, mas é uma forma de você ter consciência do mundo, né? História do mundo. É muito uma disciplina importante. E sociologia, a questão da formação de opinião, né? História e sociologia está intrinsecamente ligada ao senso crítico, né, da pessoa, você aprender a ter esse raciocínio lógico sobre as situações. Então, essa é a minha opinião e espero que esse processo seja feito com muita responsabilidade, com muito zelo e sem causar danos e nem prejuízo aos nossos professores e principalmente aos nossos alunos. Vereador Felipe. Gostaria inicialmente de agradecer a parte, vereadora Fátima Guedes, e informar que é um assunto bastante relevante. Vossa Excelência acertou em trazer este assunto na tribuna desta casa e venham ratificar as palavras da doutora Fátima, mas para também completar, no sentido de que hoje nós precisamos de uma população saudável. Hoje nós precisamos que a população tenha consciência do que é realmente ter uma atividade física, coisa que a gente não vê. E você tem que ensinar esses motivos, ou você tem que ensinar desde a educação infantil, que realmente a educação física, os exercícios são fundamentais para a longevidade. E vale salientar também que se for diminuído a filosofia, a sociologia, a história, isso as pessoas muito jovens, muitas crianças, quando forem amadurecendo, elas não vão saber ao certo quem foi Jacques Rousseau, não vão saber quem foi Montesquieu, não vão saber quem foi Shakespeare, não vão saber os motivos da criação das leis, porque, por exemplo, eu sou advogado, e lá nós temos uma cadeira de latim. Latim é a formação das nossas palavras da língua portuguesa. E você vê hoje o entendimento da maioria das nossas palavras, do latim para o espanhol, você realmente vem chegando na língua portuguesa. Isso é um absurdo, você diminuir isso. Você tem que saber que a história, você sabe o que é a lei italiana? Olho por olho, dente por dente. Então são essas coisas que o povo tem que ter conhecimento da nossa filosofia, dos nossos pensadores, que fizeram as suas correntes doutrinárias e que hoje realmente acabaram sendo objeto de desenvolvimento das nossas leis, da medicina, enfim, tudo isso foi sendo aprimorado. Então, antigamente, tinha uma dor de dente, iam estudando com os cadáveres ali, às vezes, os dentistas faziam extrações, faziam outras coisas, aí foi aprimorando, teve os estudos, teve a história de como chegou até agora. Você não pode hoje chegar e dar só o peixe, você tem que ensinar a pescar. E o que está acontecendo hoje, que estão querendo tirar esses preceitos essenciais da vida e da educação de um ser humano. Então, realmente, eu acho isso um absurdo, que tem que ser refletido. Nós temos aqui também que fazer o nosso registro, e a senhora como pedagoga, né, como professora, e que tem, acredito eu, mais conhecimento deste assunto do que todos nós aqui nesta casa, eu parabenizo Vossa Excelência e que realmente eu espero ter somado com um pronunciamento. Obrigado, vereador. Vereador Gomes. Vereadora, primeiro parabenizar, eu acho que você aborda um tema que precisa as pessoas acordarem. Eu acho que essa é uma das canetadas de muitas que vêm de encontro a prejudicar tanto a educação como outras áreas. Uma das matérias que vai já transmitir é a questão da reforma previdenciária. E aí nós sabemos que a proposta é levar as aposentadorias para 65 anos, 70, a discussão de 70. Então essas é apenas o início de uma ação de um governo ilegítimo que não teve o voto popular, que não foi escolhido por nós brasileiros, e sim pelo Congresso Nacional e pelo Senado. A vontade de
menos de 81 senadores é o que está valendo, não a vontade do povo brasileiro. E aí a gente começa a ver o desmonte de tudo que foi construído na educação, na saúde, nos direitos sociais que foram avançados, e principalmente na área da educação. Se tomar uma medida dessa que vai prejudicar diretamente muitos profissionais da educação física que ao longo da vida se prepararam para poder prestar esse serviço, para ter essa qualidade, e que hoje, agora a gente vê a reação disso. Então, parabenizar pela sua abordagem. Tenho certeza que futuramente esses serão temas que serão muito tratados na tribuna desta casa. Obrigada, vereador Rony. Eu tenho certeza que essa, como você falou aqui da reforma previdenciária, quando é que esses aposentados vão poder usufruir? Eles não vão mais nem ter tempo de usufruir, né? Vendo que já chegou muito tarde. E outras dessas é com a educação física, que a educação física em si, ela só é trabalhada no ensino fundamental, aqui no Itauá principalmente, que a gente tem que trabalhar ela no ensino, na educação infantil, porque é onde começam os reflexos das crianças, ele vai saber o que é lateralidade, que tem, a gente pega aluno no ensino médio, que ele não sabe andar em cima de uma corda, a corda ali parada no chão, né? E tudo começa disso aí, tudo tem uma filosofia a ser trabalhada. É assim, presidente, viu? Eu agradeço e eu deixo aqui o meu manifesto. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores. Aqui saldo a toda a plateia no nome do meu amigo Niltinho da bateria, está aqui presente. Venho fazer aqui o registro, amigo Eurico, Fernando Situbo, no sentido de que, novamente, nós estamos passando por um grande problema. As comportas do Arnerói 2 foram abertas. Minha gente, não é porque hoje nós temos uma quantidade suficiente nos nossos reservatórios que nós vamos continuar desperdiçando essa água. Que apenas 10% dessa água que é jogada no rio é aproveitada. Nós sabemos, amigo Eurico, que o Arnerói 2, Freitinhas, tinha aproximadamente 52 milhões de metros cúbicos de água. Quase 3 barragens do Trici. E hoje nós estamos vendo a água do nosso Inhamuns indo embora. Isso é desesperador. Não é porque nós estamos em setembro, como é que a gente vai ter a certeza se o inverno do ano que vem vai ser bom? Nós não temos essa certeza. E nós precisamos, de forma emergencial, pedir uma explicação das nossas autoridades do Estado, principalmente da COGÉ, para trazer uma resposta convincente à nossa população aqui dos Inhamuns. Não falo isso, não é só em nome do nosso Tauá. Falo isso em nome do povo do Arneróis, em nome do povo do Parambu, do povo de Quiterianópolis, do povo do Tauá, aqui da nossa sede, que principalmente é uma das maiores beneficiárias. A nossa população, acho que é a mais beneficiada com o abastecimento de água. Mas para quantas comunidades saem os pipas carregados para serem atendidas do Arnerói 2? Então isso é um absurdo. Nós precisamos, senhor presidente, corrigir de forma emergencial e, se for possível, encaminhar um ofício e trazer aqui um representante da COGÉ para dar uma explicação convincente. Porque até o presente momento isso não é justo. E a população hoje vem sim clamar por este assunto, vereador Chico Neto. Com a parte, vereador Chico Neto. Vereador, é lamentável essa notícia dessa comporta do Arnerói 2 estarem aberta, porque eu, escutando o rádio essa semana,
eu vi a FUNSEM falando que aí tem possibilidade sim do próximo ano ser outra seca. E eu acho que tendo essa possibilidade, já podia se prevenir com essa água, uma água que já está, o reservatório, né? Disse que já não está nem, acho que nem 50%, deveria conservar essa água. Eu acho que tem que ser tomada uma providência o quanto antes. Obrigado pela voz. Vereador Vone. Felipe, eu tive a informação, infelizmente eu não pude ir na última reunião da comissão. Se eu tivesse ido, com certeza eu teria votado contra, porque é um desperdício. Para você ter uma ideia, eu vi a reportagem de que a água chegou na barragem de Caldeirão, lá em Saboeiro, e que a barragem havia sangrado, e que a população havia comemorado, tinha ido para o balneário comemorar. E assim, é o cúmulo do absurdo, porque de cada 600 litros de água que é liberado no Arneiroz 2, só chega lá 200 litros. Cada 600 litros que são soltados, só chega lá 200 litros. Ou seja, o desperdício é de 400 litros por cada 600 litros soltados. Por isso é um absurdo. E está sugerido, presidente, que possa ser encaminhado à COGÉ os dados de qual seria o prejuízo que causaria no Arneiroz 2, já que ele está apenas com 25 milhões de metros cúbicos de água e abastece as principais cidades aqui da nossa região. Então, vereador Vone, isso realmente é preocupante. E justamente agora que o nosso sistema de abastecimento de água na cidade do Tauá vem tendo realmente uma constância, e o calendário que a CAGES encaminhou para esta casa e que acabou sendo divulgado através das redes sociais e através de informativo nas próprias residências, a CAGES hoje vem cumprindo com o abastecimento, e hoje nós estamos atravessando esse problema para que a gente possa se unir e levar essas situações para poder serem resolvidas, porque é inadmissível hoje a gente estar sofrendo por isso novamente. Acho que o vereador Vone se lembra, vereador, naquela época que a nossa cidade acho que foi pela primeira vez ser abastecida pela água do Arneiroz 2, nós ficávamos contando aqui quantos litros por segundo era desperdiçado, quantos litros por segundo saía da comporta, quantos litros por hora, quantos litros por minuto, por dia. Então realmente isso é um absurdo. Encerrando este assunto, venho aqui fazer o encaminhamento que eu acabei, só ratificar o encaminhamento da sessão anterior, no qual já fiz aqui o pronunciamento e fazendo a defesa, e pedir aqui aos colegas vereadores que realmente aprovem as contas do ex-prefeito Odilon Aguiar no exercício de 2011 e no exercício de 2012, não porque eu entendo que deva pela aprovação, mas pelo fato de hoje nós termos aqui 2 relatórios técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios que encaminham pela aprovação das contas. Então, quem somos nós para questionar aqui o relatório da aprovação destas contas aqui pelo Tribunal de Contas dos Municípios? Ratifico, dito em sessão anterior, que eu já li esses relatórios, e peço aqui a compreensão dos colegas vereadores para a devida apreciação e aprovação das contas do ex-prefeito Odilon Aguiar no exercício de 2011 e no exercício de 2012, conforme o relatório, repetindo, do Tribunal de Contas dos Municípios e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. É assim o meu pronunciamento de hoje. Não havendo mais nenhum orador inscrito, passaremos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 70, de autoria do vereador Ronaldo Filho, dispõe sobre denominação de via pública na cidade de Itauá na forma que indica e adota outras providências. Dispõe sobre denominação de via pública na cidade de Itauá na forma que indica e adota outras providências. Fica denominado de Monsenhor Francisco de Assis Feitosa a via pública que dá início na rua Antônio Cariri e termina no entroncamento da rua José Leandro Feio de Castro,
no bairro Tauazinho, com a rua sede da Coab na cidade de Tauá. Discussão. Votação. Como voto o vereador Felipe. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Vone. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Favor. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 24, de autoria do vereador Marcos Caracas, que concede título de cidadania tauaense ao senhor Pedro Alves Feitosa Cavalcante e adota outras providências. Discussão. Senhor presidente, para quem não conhece, Pedro Feitosa Cavalcante, Pedro Alves Feitosa Cavalcante é o Pedrinho do acordeon, tão conhecido aqui no nosso município. Ele que nasceu em janeiro de 86, no distrito de Cocuci, município do Parambu, e veio morar aqui em Tauá desde tão novo e tão jovem. E o Pedrinho é uma pessoa que sempre está, eu via dizer, Pedrinho, todos os eventos que a gente faz aqui das honrarias, o Pedrinho está sempre lá nos ajudando, tocando, tornando bonita a nossa festa. E o Pedrinho não tinha título de cidadania. E dessa forma, eu vim pedir aos colegas que a gente pudesse fazer essa homenagem a ele também, já que ele é tão tauaense de coração e uma pessoa muito boa, pessoa que ama Tauá e que merece realmente esta honraria. Eu peço o apoio dos colegas vereadores. Discussão e votação. Como voto o vereador Felipe. Favor, presidente. Vereador Chico Neto. Voto a favor e peço permissão ao colega para subscrever. Vereador Wellington. Vereador Vone. Vereador Marcos. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Favor e peço para subscrever. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Projeto Decreto Legislativo número 26/2016, que dispõe sobre a aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Tauá, de responsabilidade do Prefeito Municipal de Tauá do exercício de 2011. Discussão. Votação. Como voto o vereador Felipe. Como eu já disse, senhor presidente, seguindo a orientação do parecer tanto da comissão como do Tribunal de Contas, voto a favor. Voto o vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Vone. Favor. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 27 dispõe sobre a aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Tauá e a responsabilidade do Prefeito Municipal exercício 2012. Discussão. Votação. Como vota o vereador Felipe. Vereador Chico Neto. Eu queria eu não entendi aqui qual ano? 2012. Da prefeito do. Do Odilon, gestão do deputado Odilon. Como vota o vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Vone. Vereador Marcos. Vereador Luiz. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71, de autoria da mesa. Discussão e votação. Com voto vereador Felipe. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Vone. Vereador Marcos. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Aprovado. Moção número 121, de autoria... Presidente, só um pouquinho. Pois não? Eu acho que é uma questão de responsabilidade nossa, porque é um tipo de assunto, embora talvez fosse o único vereador que pudesse votar contra esse projeto todinho, mas é uma questão de responsabilidade de todos nós. Todos os anos, nessa mesma época, é viabilizado não só
a remuneração dos vereadores desta casa, mas do secretário, do prefeito e do vice-prefeito. Então é preciso que a gente verifique isso aqui, porque uma coisa não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Todo mundo sabe que os vereadores têm remuneração. O aumento dessa vez está bem compatível com o que a Câmara pode arcar. No mandato passado eu fui vítima de uma situação que teve um aumento bem superior à capacidade que a Câmara tinha que pagar, que inviabilizou praticamente 2 anos de gestão. E eu queria colocar isso aqui até por uma questão de responsabilidade minha, que parece até que a gente está votando escondido uma matéria que tem que ser do conhecimento de todos. Eu acho que isso aqui não tem influência nenhuma com relação a voto de nenhum cidadão, até porque quem é cidadão tem que saber o que é certo e o que é errado. E nós não estamos votando nada de errado. No meu ponto de vista, eu queria só registrar isso aqui, para não passar despercebido, como que esteja sendo votada uma matéria que não tem nada a ver, que ninguém pode tomar conhecimento. Só isso que eu queria colocar. Moção número... Presidente, eu concordo também com o vereador Nezinho, e eu acho até que deve ser lido o projeto todo para que todo mundo tenha conhecimento do que nós votamos. Eu concordo também com o colega vereador Nezinho. Discussão, moção número 121, de autoria do vereador Wellington Júnior, subscrita pelo vereador Williano e o vereador Ronaldo Filho. Requer envio de votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Júlia Gonçalves Pereira, ocorrido no dia 20 de setembro. Discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Também pedir para subscrever, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.